Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e hoje nós falaremos sobre assuntos muito interessantes, área e volume. Preparados? Vamos lá! Então vamos começar com a seguinte história. Uma escola possui as salas de aula organizadas por disciplina. A diretora Beatriz decidiu fazer uma reforma na sala de matemática, começando pelo piso, que tem um formato retangular. Observem o piso. Ele é de madeira, mas a diretora quer trocar por cerâmica. A diretora Beatriz divulgou a notícia para os alunos e decidiu fazer uma votação entre eles para ajudar na escolha da cor do novo piso. Para sua surpresa, deu empate e as cores escolhidas foram azul e cinza. Pisos bonitos, não é verdade? Então, ela pesquisou e encontrou o seguinte anúncio: um piso cerâmico com exatamente as cores que ela deseja, azul ou cinza. E observem, o preço é dado por metro quadrado. Cada metro quadrado sai a R$ 10. Para saber a quantidade de pisos que ela precisará comprar, foi necessário medir as dimensões do chão da sala e calcular a sua área. Então Beatriz utilizou uma trena para medir as dimensões do chão da sala. Observem, ela mediu 5 metros de comprimento e 4 metros de largura. Agora já é possível calcular a área. Vamos ver? Primeiro, vamos definir o que é área. Área é a medida da superfície interna de uma região fechada. Olhem só, é como pintar a região interna de uma superfície, nesse caso, da sala retangular. Mas nós podemos calcular áreas de diversas regiões de diferentes formatos. A unidade de medida principal é o metro quadrado, que é a superfície de um quadrado com 1 metro de lado. Então, observem, esse quadrado tem os lados medindo 1 metro. Então, a área, que é a região interna, medirá 1 metro quadrado. Mas olha só, pessoal, existem outras unidades de medida de área além do metro quadrado. Por exemplo, o quilômetro quadrado é o mais adequado para medir áreas de regiões maiores, como o território de um país. Existem também unidades de medidas para representar áreas menores, como o centímetro quadrado, o milímetro quadrado e por aí vai. Mas a mais adequada para medir a superfície do chão dessa sala de aula é o metro quadrado. Então vamos continuar? Então vamos ver qual é a área do chão dessa sala. Observem, nós temos uma figura que representa um quadrado com 1 metro quadrado de área. Vamos ver quantos quadrados desses são necessários para cobrir por completo o chão da sala de aula. Bom, então temos que contar esses quadrados. Não percam as contas. Vamos lá. Vamos somar de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 20. Isso significa que a área do chão dessa sala de aula é de 20 metros quadrados. Agora a diretora Beatriz já sabe a área da sala de matemática. Mas vamos ver outra forma de calcular uma área de uma região retangular. Observem. A área do chão corresponde a uma superfície retangular. E a área do retângulo é a base vezes a altura desse retângulo. Então, nós podemos fazer da seguinte forma. A área do chão é igual a 4 metros, que é a base, vezes 5 metros, que é a altura. E fazendo essa conta, nós encontramos 20 metros quadrados, que é a mesma quantidade encontrada quando nós contamos quadradinhos. De que maneira vocês preferem? E agora que nós já sabemos a área desse chão, nós já podemos calcular o quanto será destinado para comprar os pisos cerâmicos. Então, vamos relembrar. O piso cerâmico pesquisado pela diretora custa R$ 10 por metro quadrado. Então, nós sabemos a área da superfície do piso. Então, agora, é só multiplicar
a área do chão pelo preço por metro quadrado. Então, multiplicando 20 metros quadrados por R$10, nós encontramos o valor de R$200, que é o valor que deverá ser gasto para cobrir o chão com o novo piso. Vamos ver como ficou o novo piso da sala de aula de matemática. Ficou muito bonito. Vocês concordam? E aproveitando o conceito de área envolvido na reforma da sala de aula de matemática, em sua primeira aula com a sala reformada, o professor Gabriel lançou um desafio utilizando um tangram. Vamos ver? Primeiro, vamos lembrar o que é um tangram. Um tangram é um quebra-cabeças geométrico chinês. Ele é formado por 7 peças. Observem. A partir dessas peças, nós podemos formar mais de 5.000 figuras. Nesse exemplo, nós temos um barco, um cachorro, um camelo, uma casa, um cavalo e um cisne. Olhem como é bacana esse quebra-cabeça chinês. Agora vamos voltar ao desafio. Ele pediu que os alunos calculassem a área de duas das peças do tangram, um quadrado e um triângulo. E o aluno Carlos se ofereceu para calcular a área do quadrado. Então ele pensou, como calcular a área desse quadrado? Ele viu que precisava medir as dimensões do quadrado. Então ele pegou uma régua. E com a régua, ele mediu o comprimento e a largura. E encontrou em ambas as medidas 6 centímetros. E o quadrado é um retângulo, só que é um retângulo que tem todos os lados iguais. E para calcular a área de um retângulo, lembrem, é só multiplicar a base vezes a altura. Como nós vimos, num quadrado, a base é igual à altura, que nós podemos chamar de lado. Então, podemos reescrever essa fórmula como a área do quadrado é igual ao lado vezes o lado. E multiplicando um lado pelo lado, significa elevar ao quadrado. Então, a área do quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado. Com essas informações, Carlos já consegue calcular a área desse quadrado. A área do quadrado é igual a 6 centímetros vezes 6 centímetros. E multiplicando 6 vezes 6, nós encontramos a área do quadrado, que é igual a 36 centímetros quadrados. Essa ficou fácil para o Carlos, não é verdade? E Joana se ofereceu para calcular a área do triângulo. Então, ela pensou da seguinte forma. Bom, o triângulo cabe na metade do quadrado. E como para calcular a área do quadrado foi preciso começar pela área do retângulo, que é a base vezes a altura, ela pensou, basta dividir por 2. E ela chegou à conclusão que a área do triângulo é igual a base vezes a altura divididos por 2. Assim ficou fácil, pois agora é só fazer os cálculos. Então, a área desse triângulo é igual a 6 centímetros vezes 6 centímetros, divididos por 2. Não pode esquecer. E multiplicando primeiro o numerador dessa fração, 6 centímetros vezes 6 centímetros é igual a 36 centímetros quadrados. Mas vamos dividir por 2. E dividindo 36 por 2, Joana encontrou a área do triângulo, que é igual a 18 centímetros quadrados. Após a atividade diária, o professor Gabriel mostrou um cubo mágico para sua turma e perguntou qual é o volume desse cubo. Vocês já brincaram de cubo mágico? É bem bacana. Também é um quebra-cabeça. Tem que colocar todas as cores nas posições certas. Mas antes de calcular o volume, vamos ver o que é volume. Volume é a medida da quantidade de espaço ocupado por um objeto. E quando a gente se refere a espaço, nós trabalhamos com figuras com 3 dimensões: comprimento, largura e altura, ou seja, figuras tridimensionais. Agora vamos calcular o volume desse cubo. Vamos supor que o volume de cada cubinho é de 1 centímetro cúbico. Agora é só contar a quantidade de cubinhos utilizados para formar esse cubo mágico. Observem na figura que as dimensões de cada cubinho
é de 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura. Nós também podemos chamar essas dimensões de arestas do cubo. Então, vamos contar a quantidade de cubinhos. Vamos lá. Contamos 9 até agora. Mais 9, 18. Mais 9, 27. Contaram comigo? Então, o volume do cubo é de 27 centímetros cúbicos. Mas vamos ver outra forma de calcular esse volume. Existe uma fórmula para calcular o volume do cubo, que é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Mas observem, o comprimento, a largura e a altura são iguais. Então, no lugar do comprimento, da largura e da altura, que é igual a aresta, nós podemos reescrever a fórmula como aresta vezes aresta vezes aresta. Mas lembrem, multiplicar uma coisa por ela mesma 3 vezes significa elevar ao cubo. Então, o volume do cubo é a aresta elevada ao cubo. Olha que bacana! Nós vimos que a aresta de cada cubinho mede 1 centímetro. Mas nesse cubo mágico é uma composição de cubinhos. Então, contando, nós temos 3 centímetros de comprimento, de largura e de altura. Isso significa que a aresta do cubo mágico é igual a 3 centímetros. E com essa fórmula, nós podemos calcular o volume do cubo, que é igual a 3 centímetros elevado ao cubo. Assim, basta multiplicar 3 centímetros vezes 3 centímetros vezes 3 centímetros. Vamos lá. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, o volume do cubo é igual a 27 centímetros cúbicos. E o professor Gabriel mostrou outra forma de calcular o volume do cubo mágico. Animada com a evolução dos alunos nas aulas, a diretora Beatriz decidiu reinaugurar a piscina da escola. Vamos ver? Mas para reinaugurar a piscina da escola, a diretora Beatriz precisa calcular a capacidade em litros para enchê-la. Primeiro, a diretora Beatriz mediu as dimensões da piscina. Encontrou 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de profundidade. E com essas medidas, qual é a quantidade de água necessária para encher a piscina? Bom, vamos lembrar, o volume do paralelepípedo, que é um bloco retangular, é igual ao comprimento vezes a largura vezes a profundidade. Observem que, como é uma piscina, a altura foi trocada por profundidade, mas os cálculos vão ser feitos de forma semelhante. Então, nós vamos multiplicar 8 metros vezes 4 metros vezes 1,5 metros. Vamos começar calculando 4 vezes 1,5. Observem, 2 vezes 1,5 dá 3. Então, 4 vezes 1,5 é 6. E multiplicando 6 vezes 8, nós encontramos 48 metros cúbicos, que é o volume da piscina. Mas também precisamos saber a capacidade, ou seja, quantos litros serão necessários para encher a piscina. Então, para isso, nós utilizamos uma relação. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, é só multiplicar 48 vezes 1.000, já que o volume da piscina é igual a 48 metros cúbicos. E fazendo essa conta, nós encontramos 48.000. Ou seja, a quantidade de água necessária para encher a piscina é igual a 48.000 litros. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Mas hoje vimos muitas coisas, não é verdade? Vimos o conceito de área, que é a medida da superfície interna de uma região plana. Vimos também que para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a base vezes a altura. A do quadrado é o lado elevado ao quadrado. E a do triângulo é a metade do retângulo, ou seja, é a base vezes a altura divididos por 2. Também vimos que volume é a quantidade de espaço ocupada por um corpo ou um objeto. Vimos que para calcular o volume de um paralelepípedo, que é um bloco retangular, basta multiplicar o comprimento
pela largura, pela altura, e que isso também vale para o cubo. Só que o cubo, essas medidas são iguais, então basta elevar esta ao cubo. E vimos também como converter metros cúbicos em litros. Espero que tenham curtido a aula. Façam os exercícios correspondentes a esse assunto no seu material didático. Um abraço, até a próxima!